Vamos exercitar juntos. Primeira questão, dê nome, segundo a IUPAC, aos seguintes alcanos. Então, eu tenho aqui algumas estruturas, ele quer que a gente dê os nomes dessas estruturas. Então, gente, primeira coisa a se fazer é selecionar a cadeia principal, certo? Que é a sequência mais longa de carbonos ligados entre si. Então, aqui, ó. A cadeia principal aqui, muita gente diria que seria a sequência de 4 carbonos, né? Achando que esse seria uma ramificação, mas não é isso, não é ramificação. Para ser ramificação, teria que ter um carbono terciário ou quaternário, que não é o caso, certo? Então, minha cadeia principal é isso aqui tudinho, ó. Essa sequência de 5 carbonos, certo? E aí, o nome prefixo seria o quê? Pente, terminação ano. Então, aqui, o nome do meu composto é pentano, certo? Na letra B, a minha cadeia principal, gente, seria essa sequência aqui, ó. Certo? Com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí eu preciso enumerar essa sequência, certo? A enumeração tem que ser feita do lado em que as ramificações fiquem com a menor numeração possível. Então, se eu começo desse lado, minha primeira ramificação, que é essa aqui, ó, vai ficar no carbono 3. Mas se eu começo desse lado, minha primeira ramificação fica no carbono 2. Então, a sequência correta é essa. Quem é minha ramificação? São esses 2 carbonos aqui, ó. Ramificação com um carbono metil, tá? Então, aqui eu tenho metil, aqui eu tenho metil. E aí, como é que fica o nome da cadeia? Primeiro, eu tenho que dar o nome da ramificação, né? São 2 metil, eu vou adicionar o prefixo di, vai ficar dimetil. Porém, eu preciso indicar qual é o carbono que essas ramificações estão ligadas. Então, eu tenho aqui, ó, no carbono 2, vírgula 3, dimetil, pentano. O nome dessa cadeia, 2,3 dimetilpentano, certo? O meu próximo composto é essa cadeia aqui. E a sequência mais longa de carbono, gente, é essa aqui, ó. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu tenho aqui minha ramificação. Aqui, ó, 1 metil, 2 metil, 3 metil. Então, eu tenho aqui um trimetil, certo? Eu vou enumerar. Então, a numeração vai começar aqui, ó, de baixo para cima, que é para poder a ramificação ficar com a menor numeração. Certo? Então, perceba que eu tenho um metil no carbono 2 e tenho 2 metil no carbono 3. Ó, meu carbono 3 está aqui, esses 2 metil estão ligados a ele. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui 2,3,3. Eu tenho que repetir 2 vezes o numeral 3 porque eu tenho 2 ramificações iguais nele. Trimetil, hexano. Certo? Então, ó, 2,3,3 trimetilhexano é o nome desse composto, certo? Meu próximo composto, eu tenho aqui, gente. Minha cadeia principal, nesse caso aqui, ó, é essa sequência aqui, ó. Certo? Então, ela vem aqui e desce, é minha cadeia principal. Aqui é uma ramificação, aqui é outra ramificação. A numeração nesse caso tanto faz, porque do lado que eu fizer, minha ramificação vai ficar no carbono 3 e no carbono 4. Então, eu vou ter aqui 2 metil novamente, é o dimetil, vai ficar 3,4 dimetil hexano, certo?
E minha última cadeia, gente, eu tenho aqui essa cadeia, onde minha cadeia principal, ela vai ser aqui, ó, na horizontal, certo? Eu vou enumerar da esquerda para a direita, porque aí eu tenho duas ramificações com a menor numeração no carbono 2, certo? Então, eu vou ter novamente metil, metil e metil, certo? Ramificação com o carbono. Então, ó, 2,2,4 trimetil pentano. O nome dessa cadeia, ok? Então, primeira questão, selecionar a cadeia principal, prestar atenção para selecionar a sequência mais longa de carbonos, prestar atenção na questão da numeração, enumerar sempre do lado, priorizando as ramificações, para que elas fiquem sempre ligadas ao menor numeração de carbono possível, certo? Indica onde estão essas ramificações. Se essas ramificações forem iguais, acrescenta-se o prefixo di, tri, tetra, para indicar 2, 3, 4 e assim vai, né? E dá o nome da cadeia. Segunda questão, ele pede para a gente escrever as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Então, aqui é o inverso, ele dá o nome e a gente escreve a fórmula. Então, gente, nesse caso, primeira coisa a se fazer é escrever o esqueleto aqui da minha cadeia principal. Minha cadeia principal quem é? É heptano. Então, é um composto, né, um alcano com 7 carbonos. Então, vou colocar aqui, ó, 7 carbonos. Sete. No carbono 2 eu tenho metil, então vou colocar aqui, ó, um CH3, que é um metil. E agora eu vou completar a quantidade de hidrogênios. Eu tenho 3 hidrogênios aqui. Aqui eu já tenho 3 ligações, eu coloco mais um hidrogênios. 2 ligações, eu coloco 2 hidrogênios. 2 ligações, mais 2 hidrogênios. Mais 2, mais 2 e mais 3. Pronto, tá aí meu composto 2-metil-heptano, certo? Na letra B, eu tenho aqui, ó, cadeia principal octano. Então, eu vou escrever aqui, ó, 8 carbonos. Certo? 8 carbonos. E aí, eu vou colocar as ramificações, ó. Carbono 3. Então, 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho um etil. Um etil é uma ramificação, gente, com 2 carbonos. Então, aqui, ó, CH2, CH3. Certo? No carbono 2, eu tenho um dimetil. Então, eu tenho aqui, ó, um metil aqui no carbono 2 e o outro metil lá em cima. Certo? E agora é só completar a quantidade de hidrogênios, ó. Mais um, mais dois. Não. 3 etil, 2,2 de metil, octano. Certo? Seria a letra B. Na letra C, deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Eu tenho aqui 2,4 de metilpentano. Então, ó, na letra C, minha cadeia principal tem 5 carbonos. Meu pentano. 2,4 de metil. Então, eu tenho um metil no carbono 2 e tem outro metil no carbono 4. E aí eu completo a quantidade de hidrogênios que falta para completar as 4 ligações de cada carbono. 2,4 de metil, pentano. Então é isso. Se ele pede para você escrever a fórmula estrutural de um determinado composto, você começa pela cadeia principal. Faz o esqueleto,
né? Então é importante saber quantos carbonos equivale a cada prefixo, met, et, prop, but e assim sucessivamente. É importante o estudante saber disso e depois vai colocando a quantidade de ramificações indicada na nomenclatura. É isso, pessoal. Espero que tenha dado para ajudar um pouquinho e a gente vai prosseguindo fazendo mais exercícios de nomenclatura.